Então, vi que o Basquiat foi vendido por 110 milhões de dólares há um pouco tempo atrás. Isso aí, a Sotheby's de Nova York vendeu o quadro dele a 110 milhões, batendo o recorde dele mesmo, do Soma, né, que era o pseudônimo que ele usava quando era grafiteiro. Pode crer. Né, que a trajetória dele é muito bonita, né? Um grafiteiro que se torna um artista renomado, reconhecido, respeitado até pelo Andy Warhol. Então, assim, ele tem uma história bacana e o fim dele foi trágico, né? E isso faz com que a obra seja ainda mais valorizada, porque o mercado da arte, ele leva em consideração uma série de fatores. Obviamente, as relações mercantilistas da obra, e também leva em consideração se o artista ainda vive, se ele foi um expoente da escola que pertenceu. E isso fez com que, naturalmente, a obra dele ficasse bem mais valorizada do que talvez fosse se ele ainda estivesse vivo. Pode crer. Legal isso, porque a gente às vezes vê umas obras que aparentemente são simples, de execução simples, né? E as pessoas falam assim, nossa, mas meu filho de 5 anos consegue fazer uma obra assim, como é que esse negócio vale tanto dinheiro, por que eu não sou milionário fazendo arte? E você acabou de dizer, né? Mais ou menos por quê. Porque as pessoas também muitas vezes não enxergam pontos que um curador enxerga, que um marchand enxerga, são sutilezas da obra de arte que os olhos destreinados não são capazes de enxergar. Se você olhar, por exemplo, a Mona Lisa não é nada. É um quadro pequenininho de uma mulher com um olhar blasé, mas por trás daquela obra, no contexto daquela produção, tem muita informação, mas que os leigos não conseguem enxergar. Verdade. Você falou que o Basquiat era grafiteiro, né? Isso aí, a trajetória dele foi bacana. Né? E é engraçado, né? Porque a gente vê no Cidade Linda do Doria agora, né? No início do ano, todo aquele escândalo e apagaram os grafites. E é engraçado porque, quem sabe daqui a uns... Foi em 80, né, que ele pintou esse quadro, um pouquinho depois disso, em 80. Porque o auge da carreira dele foi no início dos anos 80, quando ele passou a ser reconhecido. Verdade. E como ele morre em 88, quer dizer, a trajetória dele de sucesso foi curta. Né? Então, de repente, daqui a uns 30 anos, um grafiteiro desse que teve um grafite apagado... Vai fazer tanto sucesso né? quanto o Basquiat. E aí a cidade de São Paulo perdeu uma obra desse cara, né? Aproveitando a letra da Marisa Monte, né? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. A nossa gentileza, né? E aí você tem... Quando um governante, ele pretende, né, fazer esse tipo de limpeza, a ideia é civilizar a cidade, é limpar a cidade, a ideia de ordem e progresso por trás de todo o discurso político que nós sabemos muito bem a origem. Então, como o grafite é uma das formas mais genuínas de arte urbana, que dialoga com as cidades, que dialoga com as mazelas da cidade, se o governante quer apagar esse diálogo, a informação que ele está dando é bem clara. É bem clara. Ele mas o povo, por outro lado, também, ele se manifesta, né? Ele se manifesta. E, inclusive, já existe uma decisão judicial que proíbe a Prefeitura de São Paulo de apagar os grafites sem a autorização do patrimônio histórico-cultural da cidade. Que legal, não sabia disso. Isso aí, foi uma decisão tomada logo após ele apagar os grafites. Ele disse que ia recorrer, naturalmente, ele pode recorrer, mas, de toda forma, o recado da população também foi dado para ele. Não apaga, porque isso é expressão cultural da cidade. E você não vai apagar, porque esse diálogo que o grafite propõe com a cidade, você, quando apaga esse grafite, você está apagando a voz da periferia. Com certeza. Não, especialmente em São Paulo, porque São Paulo tem toda uma questão de autoestima, né? Que é uma cidade cinza. Isso culturalmente aí. Ela é tida como uma cidade feia e o grafite... O grafite colore a cidade. Justamente, né? Justamente. E é engraçado que numa prefeitura exatamente anterior, pontualmente anterior, que era uma prefeitura que incentivava o grafite, né? Que fez aqueles corredores de murais gigantescos. E a nova gestão quer colocar o grafite, quer
sobrepor ao grafite o preconceito que as pessoas já tiveram da pichação. Porque a pichação e o grafite, elas têm muita coisa em comum. Não é uma expressão em forma de desenho, outra em forma de letra, mas elas têm uma comunicação. E eles querem colocar no mesmo nível pichação e grafite dentro dessa bolsa de preconceito, né, que carrega agora a nova gestão. É engraçado isso que você falou da aproximação da pichação com o grafite, que tem muitas pessoas que não entendem nesse mundo que falam que o pichador é quase que um trainee do grafiteiro, né? Que o pichador vai virar um grafiteiro em determinado momento, mas a gente vê que isso não se concretiza. Né? Isso não é verdade, inclusive porque para ser grafiteiro você precisa ser artista. Mais do que para ser, porque pichador, a gente pode ensaiar aqui uma marca e pintar nas paredes. Treina com o jet e pinta as paredes. Mas o grafite é um desenho e não é todo mundo que tem a capacidade de desenhar. Inclusive, o maior grafite do mundo é nosso. Né? No Boulevard Olímpico. E que legal, da Praça Maior, lindo, maravilhoso. Pode crer. E a gente vê vários expoentes do grafite, especialmente aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo também, né? Os gênios, no mundo inteiro. Aqui no Rio a gente tem o Marcelo Mente, o Marcelo Eco. O Eduardo Cobra. Que é o dono do grafite. Que é o dono do maior. Exatamente. Lindo, você já viu? Já vi. E mulheres também, né? O que é interessante, mulheres ocupando esse espaço. Porque na pichação não era comum vê-las. Verdade. Mas no grafite, porque o grafite é desenho, né? Então eu acho que tira um pouco da pecha preconceituosa, né, que carrega a pichação. Verdade. Não, e essa questão da pichação especificamente ser uma mulher que pichou aquele ponto mais alto da ponte em São Paulo, né? E ela assumiu. É muito interessante ver esse empoderamento feminino. Sim. Até dentro desse meio, né, que é extremamente machista. Isso aí, são formas de expressões que as mulheres também vão tomando conta, né, e vão colocando a sua marca. Legal. A gente já falou bastante de grafite, né, e a gente falou desse processo de validação do Basquiat. Você consegue me explicar mais ou menos como é que é feita a validação de um artista? Como é que ele deixa de ser um artista que vende em feira de arte na praia de Copacabana, por exemplo, e vira um artista que vai para um museu? Geralmente ele o talento dele é reconhecido por olhos treinados, de curadores, de marchands, que veem naquela obra, é como um artista de cinema. Você pega aquele menino ali, novinho, cru ainda, mas vê o potencial daquele ator, daquela atriz e trabalha aquele potencial. A mesma coisa com o artista plástico, né? Ele tem esse talento nato, mas aquele talento precisa ser dilapidado. E quem faz isso geralmente são os marchands, os curadores que pensam aquele cara e preparam para o mercado. Entendi. Então é uma validação que vem antes da academia e depois inclusive porque, por exemplo, o Basquiat não tem uma formação acadêmica, né, artística. A formação dele é da rua e ele imprime com beleza, com muita sensibilidade aquele grafite. Ele transforma aquele grafite numa obra de arte diferente da obra das ruas. Pode crer. Então, na verdade, no final, o que a gente vê não é um grafite. A obra que foi vendida por 110 milhões não é um grafite, mas é uma obra... É uma obra trabalhada. Tem ali a essência do Basquiat, tá ali, que é a do grafiteiro das ruas de Nova York, mas ele imprime ali uma sensibilidade, algo mais, um tempero, um condimento para aquela obra. Porque se fosse um mero grafite, ele não teria o valor que tem. Entendi. Poxa, muito legal. Estou ouvindo aqui o final, tem que ir agora para dar aula. Poxa, muito obrigado. Obrigada.